Olá galera, tudo beleza? Hoje nós vamos ver uma aula sobre a coluna vertebral e a sua curvatura. Então a coluna vertebral é constituída pela superposição de uma série de ossos isolados, denominados vértebras. Então nós vamos ver a coluna vertebral, as suas vértebras, e todos os seus segmentos e as suas curvaturas. Aqui é uma imagem da coluna vertebral na posição de frente. Quando você realiza uma radiografia da coluna vertebral, normalmente o dorso do paciente está próximo à estativa ou receptor de imagem. E essa é uma imagem de perfil da coluna vertebral. Normalmente o médico pede frente e perfil da coluna vertebral, seja qual for o segmento para analisar, e em alguns casos outras projeções. Aqui já é uma outra projeção, chamada de oblíqua posterior direita, ou seja, o lado direito está próximo à estativa ou receptor de imagem. Nessa outra imagem, oblíqua posterior esquerda, o lado esquerdo e posterior está próximo à estativa ou o receptor de imagem. Neste outro caso, a projeção é oblíqua anterior direita, o lado anterior mais próximo da estativa e do receptor de imagem, e aqui oblíqua anterior esquerda. Então vai depender tudo da solicitação médica e o que o médico vai analisar. Então, na verdade, os profissionais da radiologia vão realizar as incidências conforme solicitação médica para análise da estrutura. Superiormente, a coluna vertebral se articula com o osso occipital. Na região do crânio, no caso aqui, a coluna cervical se articula-se com esse osso occipital. Inferiormente, articula-se com o osso do quadril, o osso ilíaco. Nesse caso aqui, nós temos a próxima coluna lombar e a articulação do osso ilíaco. Então, a constituição dessa coluna vertebral. Nós temos vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares e a sacro e cóccix, que são fundidas. Então, a coluna vertebral constitui o principal elemento do esqueleto axial. Então, a composição da coluna vertebral, nesse caso aqui, a vista, né, nós estamos vendo uma coluna em PA. Então, essa coluna vertebral é a estrutura mais importante no que se refere à sustentação e flexibilidade do tronco, né? Então, vamos começar a visualizar detalhadamente essa estrutura. Lembrando que hoje nós estamos falando das curvaturas da coluna vertebral. Aqui uma imagem do esqueleto axial da coluna vertebral PA, e nesse caso a coluna vertebral em AP. Então, uma das funções dela é a sustentação. O arcabouço ósseo confere proteção à medula e raízes nervosas. Então, ela trabalha como proteção na estrutura do nosso corpo. Aqui um exemplo só da função que é de proteção e sustentação das raízes e tudo mais, da medula. Aqui tirando a estrutura óssea só para poder mostrar
a parte das raízes do nosso organismo. Então, realmente, ela protege toda essa estrutura. No caso, aí, medula e raízes nervosas. Essa imagem é para poder mostrar os segmentos da coluna. Então, nós temos aqui, claro, a coluna vertebral, a visão geral. Aqui nós temos o segmento da coluna cervical, segmento da coluna torácica, segmento da coluna lombar e aqui o sacro-cóccix, que são unificadas. Aqui só ilustrando a coluna lombar. A coluna vertebral é dividida em 4 regiões, como nós já comentamos. Então, nós temos a parte da coluna cervical, ou segmento da coluna cervical, segmento da coluna torácica, segmento da coluna lombar e o segmento sacro-coccígea. Então, essa é a estrutura da coluna vertebral e seus segmentos. Nós temos então 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e 4 ou 5 sacrais e cerca de 3 ou 4 coccígeas. Então são vértebras unificadas. Ilustrando 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 4 ou 5 sacrais e 3 ou 4 coccígeas, que são vértebras unificadas. Então, as curvaturas da coluna vertebral. Então, numa vista lateral, a coluna apresenta várias curvaturas, consideradas curvaturas fisiológicas, ou seja, são curvaturas naturais do nosso corpo. Temos a curvatura cervical, curvatura torácica, curvatura lombar e curvatura sacro-coccígea. Então, as curvaturas fisiológicas que nós comentamos anteriormente. Na cervical, chamada de convexa ventralmente, lordose. Torácica, côncava ventralmente, chamada de cifose. Lombar, convexa ventralmente, chamada de lordose. E sacro-coccígea, côncava ventralmente, chamada de cifose. Aqui para poder ilustrar novamente as curvaturas da coluna vertebral, então a região com a curvatura lordose cervical, cifose dorsal, lordose lombar e a região do cóccix. E no meio, claro, o disco vertebral. Então nós temos cervical lordose, torácica cifose, lombar lordose e sacro-cóccix cifose. Então são as curvaturas naturais ou fisiológicas do nosso organismo. A nossa coluna vertebral, desculpe. Aqui são as várias projeções para poder demonstrar as curvaturas. Novamente, cervical lordose, torácica cifose, lombar lordose e sacro-cóccix cifose. Então, curvaturas da coluna vertebral. Eu coloquei bastante ilustrações para poder fixar bem essas imagens. Então, nós temos 7 vértebras cervicais, convexidade anterior lordose, 12 colunas torácicas, concavidade anterior cifose, lombares, convexidade anterior lordose
e sacro-cós com cavidade, certo? No caso aqui, 4 ou 5, sacro-cifose. Então, são imagens ilustrativas para poder fixar melhor sobre as curvaturas da coluna vertebral. Quando uma dessas curvaturas está aumentada por algum motivo, chamada de hipercifose, região dorsal e sacro-cóccix, hiperlordose, região cervical e lombar. Quando nós colocamos a palavra hiper na frente, ou seja, quer dizer que há um aumento, está acima, né? Hiper é tudo a mais. Então, hipercifose da região dorsal e pélvica. Então, quando tem um aumento da cifose, pode ser um aumento dessa curvatura. Quando ocorre alguma curvatura nesse plano, chamamos de escoliose. Então, nós temos aqui a coluna vista, no caso a projeção em PA, coluna normal, e aqui com uma curvatura, chamada de escoliose, que é essa curvatura que não deveria haver na coluna do paciente. O certo é a curva na verdade, tem uma coluna reta, não com essa curvatura acentuada. A coluna vertebral, como órgão de movimento, permite os movimentos conjuntos da cabeça, do pescoço e do tronco. Então, vamos ver quais são essas curvaturas. Então, são de 4 tipos os movimentos da coluna, no caso é de movimento. Então, nós temos a flexão, nós temos a extensão, nós temos a inclinação lateral e nós temos a rotação. Existem alguns posicionamentos que o médico, para poder avaliar essas curvaturas, ele pede, no caso, projeções da inclinação lateral da coluna direita e esquerda. Então, isso vai estar na solicitação médica. Novamente ilustrando: extensão, flexão, inclinação e rotação. A doença de Sherman é uma doença relativamente comum, a qual a dor nas costas e a corcunda, no caso a cifose, são causadas por alterações vertebrais. Pode ser chamada de uma doença congênita. A criança acaba nascendo com essa doença, por exemplo. Então, a curvatura superior da coluna vertebral é maior que a normal. Então, essa curvatura ela é mais acentuada no caso da cifose e pode trazer complicações para o paciente no caso de dor. Aqui alguns exemplos de como ficaria a coluna, ou seja, deveria estar numa linha reta e está com uma curvatura acentuada. No caso aqui a curvatura da cifose, que a doença está bem acentuada. O pessoal chama de corcunda. Então, os casos leves e não progressivos podem ser tratados através da perda de peso, que reduz a tensão nas costas e evitando-se as atividades excessivas. A postura também é importante nesse caso. Aqui é só exemplificando que com a idade os pacientes idosos vão ficando com uma curvatura mais acentuada pela idade. Quando a corcunda torna-se mais acentuada, pode ser necessário o uso de um colete. Esse colete para poder ajudar, no caso, a postura
do paciente ou do aluno, a forma de sentar, tudo isso influencia também. Em alguns casos, quando a doença progride, a cirurgia de correção do desalinhamento da coluna vertebral é necessária. Existem algumas cirurgias, o ortopedista ou especialista em coluna realiza e coloca uma haste para poder corrigir essas curvaturas, né, a curvatura acentuada e a cifose, para diminuir essa acentuação dessa curvatura. A escoliose. Nas crianças em fase de crescimento, os ossos podem apresentar desalinhamentos e a coluna ficar totalmente, em vez de ficar em linha reta, totalmente curvada. Então, esses problemas incluem a escoliose, na qual a coluna vertebral encurva-se anormalmente, e vários problemas que afetam o osso do quadril, o fêmur, os joelhos e os pés. Então, a diferença de tamanhos nos membros inferiores. Existe um exame chamado de escanometria de membros inferiores, que é para avaliar o encurtamento da estrutura, ou do membro inferior direito ou membro inferior esquerdo, para poder fazer um tratamento, porque isso, o encurtamento do membro, pode afetar também no desalinhamento dessa coluna vertebral. Então, aqui um exemplo: escoliose anteroposterior, inclinação lateral. Então, está mais acentuada, tendo a visão em AP. Aqui no caso é a cifose perfil, a inclinação para frente. Então, existe uma diferença aí, que pode ser corrigida ou não por cirurgia, ou algum tipo de tratamento para diminuir essa curvatura da coluna. Normalmente é o ortopedista que faz o tratamento. As fontes é Bontrager, imagens da internet. Isso é só uma exposição para poder mostrar para os senhores as curvaturas da coluna, bem básico mesmo, tá? Nada muito complexo, para um entendimento mais dessas curvaturas, o que é normal e o que é mais acentuado ou não dessas curvaturas da coluna vertebral. Eu agradeço aí por você assistir o vídeo, peço para que você inscreva-se em nosso canal, compartilhe, clique lá no sininho, que toda vez que tiver um vídeo novo, que a gente vai postar vários vídeos de várias modalidades da área da radiologia, num padrão básico, linguajar bem simples, para um fácil entendimento, principalmente para aquelas pessoas que não têm conhecimento, que têm curiosidade. Obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.